Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Conceição, sou professora de Matemática e Química no Macfísica e estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre critérios de divisibilidade e vamos nos ater aos números naturais. Lembram-se ainda o que são números naturais? Números naturais são os números inteiros, sem preocupação com sinal. Então, os números naturais são 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, não é? Bem, o que são critérios de divisibilidade? É algo muito importante. Se você souber, faz uma diferença muito grande no tempo que você gasta para resolver um exercício. E tempo nos concursos é extremamente importante, não é? Então vejam bem, critérios de divisibilidade são métodos mentais através dos quais nós resolvemos rapidamente se o número é ou não divisível por outro. O que é ser divisível? Quando que o número n é divisível por x? Quando, se eu fizer a divisão de n por x, ou seja, usar o x como divisor, nós teremos uma divisão exata. E o que é uma divisão exata? É aquela divisão cujo resto é zero. Então, por exemplo, se eu perguntar, tal número é divisível por 4 e você não souber nenhum critério para isso, você vai ter que fazer a divisão deste número por 4. E se nessa divisão o resto for zero, você vai responder sim, é divisível por 4. Mas para isso a gente gasta um certo tempo. Quando a gente pode simplesmente bater o olho no número, lembrar o critério e já responder imediatamente. Sim, é divisível ou não, não é divisível. É isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo e quero também mostrar o quanto é importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa estar ganhando tempo para resolver exercícios. Então vamos lá? Bom, você vai me perguntar, critérios de divisibilidade por quanto você vai nos ensinar? Claro, nós vamos aprender aqueles critérios que são os mais usados, não é? Quando você vai simplificar um número, você normalmente simplifica por 2, por 3. Algumas pessoas são mais corajosas e simplificam por 6, por 8, por 5, por 10. Então, são esses critérios que eu quero estar transmitindo a vocês, tá? Então, vamos lá? Então vejam bem, fiz um resumo para que vocês tenham aí sempre para dar uma recordadinha, né? Então, disse assim, os critérios de divisibilidade são condições que nos permitem saber se o número é ou não divisível por outro, sem a necessidade de efetuarmos a divisão, tá? E guardem, o que é ser divisível? É provocar uma divisão exata. Então, n é divisível por x quando eu faço essa divisão, n por x e o resto é zero, tá? Ótimo. Bom, primeiro caso, divisibilidade por 2. Quando que o número é divisível por 2? Esse caso é bastante simples e quase todo mundo sabe, né? Um número é divisível por 2 se ele é par. E como vejo que o número é par? Quando ele termina em algarismo par, ou seja, quando o algarismo da unidade do número é par. Ou ainda, para ficar mais fácil, quando o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, que são os algarismos pares, né? O que significa ser par? Ser divisível por 2, divisão exata por 2, não é? Então, por exemplo, eu estou lá com um número que é 2.400
1496. Quero saber se ele é divisível por 2. Não preciso fazer a conta? Olha apenas como que esse número termina. Qual é o algarismo das unidades? É 6. 6 é par? É par. Então, esse número é divisível por 2. Ficou bem claro? Tá? Muito bem. Para saber a divisibilidade por 3. Quando que o número é divisível por 3? Um número é divisível por 3 se a soma dos seus algarismos der um número que é divisível por 3, tá? Então, por exemplo, temos aqui, vou colocar o exemplo aqui na frente para ficar mais visível, tá, pessoal? Temos aqui 2.736. Esse número é divisível por 3? Não, preciso fazer a conta. Ó, vamos somar. 2 mais 7, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 6, 18. 18 é divisível por 3? É, né? 3 vezes 6, 18. Portanto, esse número é divisível por 3. Não preciso fazer a conta, certo? Agora, se nós tivéssemos pego 1472. Isso é divisível por 3? Vamos verificar? 1 mais 4, 5. 5 com 7, 12. 12 mais 2, 14. 14 divide por 3? Não. Então, este número também não é divisível por 3. Não preciso nem fazer a conta. Ficou claro? Não é difícil guardar, é, pessoal? Não. Ó, divisibilidade por 4. Quando que o número é divisível por 4? Ele é divisível por 4 se ele terminar em 00. Ou ainda, se o número formado por seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, tenho lá 2.495. Esse número é divisível por 4? Não preciso dividir o número todo. Posso apenas pegar os dois últimos algarismos. Eu tenho aqui 95. Ao dividir isso por 4, 2 vezes 4, 8 para 9, 1, abaixo 5. 15 por 4 dá 3, vezes 4, 12, para 15, 3. Não deu conta exata. Então, este número também não é divisível por 4, tá? Tenho um número assim. 600. Não preciso pensar nem duas vezes. Olha, termina em 00. Todo número terminado em 00 é divisível por 4. Ok? Bom, divisibilidade por 5 é muito fácil, não é? O que eu preciso para que um número seja divisível por 5? Basta que ele termine em 0 ou 5. Ó, pensa na tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Todos os números que são divisíveis por 5 terminam ou em 5 ou em 0, não é? Então, basta olhar o algarismo das unidades. É 5? É 0? Então, é divisível por 5. Ser divisível por 6. Olha aqui, o que é 6? 6 não é 2 vezes 3? Tá? Como o número 6 é 2 vezes 3, então 2 e 3 são fatores do 6. Por isso, um número para ser divisível por 6 tem que ser divisível também por seus fatores. Isso vale para todos os números. Então, aí está o critério, ó. O número será divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Critério extremamente importante
Às vezes você está simplificando uma fração e você simplifica primeiro por 2. Aí dali a pouco você olha e vê que ainda dá para simplificar agora por 3. E vai ter uma pessoa que está fazendo o concurso junto com você que já sacou, é divisível por 2, é por 3, eu vou dividir logo por 6 e ganha tempo, tá? Então isso é muito importante, a gente olha o número, é par, ótimo, divide por 2. Somos algarismos, dá um número divisível por 3? Ótimo, divide por 3 também. Então, em vez de dividir por 2 e depois por 3, eu já divido de vez por 6, tá? Então, para ser divisível por 6, é necessário que seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Bom, divisibilidade por 8, a gente usa muito pouco, tá? Mas é sempre bom saber. Para ser divisível por 8, a regra é muito parecida com a regra do 4, tá? Só que agora, ao invés de usar 2 algarismos, usamos 3. Os 3 últimos algarismos. Então, o número é divisível por 8 se ele termina em 0, 0, 0. Quando era por 4, tinha que terminar em 0, 0, 2 zeros, não é? Ou então, o número formado por seus 3 últimos algarismos tem que ser um número divisível por 8. Por que eu digo a vocês que a gente usa pouco esse critério? Porque, olha, pegar os 3 últimos algarismos e dividir, gasta tanto tempo quanto pegar o número inteiro e dividir, né? Então, às vezes, nem compensa. Mas, tem momentos que ajuda, tá? Divisibilidade por 9. Quando que o número é divisível por 9? A regra da divisibilidade por 9 é muito semelhante à regra da divisibilidade por 3. Usa o mesmo princípio, tá? O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número múltiplo de 9. E claro que se é um múltiplo de 9 é porque é um número divisível por 9. E se é divisível por 9, é divisível também por 3, né? Então, quando a gente vai fazer uma simplificação por 9, pode ser que algumas pessoas que estão fazendo exercício junto com a gente faça a simplificação 2 vezes por 3. Claro, porque 3 vezes 3 são fatores do 9, tá? Então, guardando, ó, o número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9, tá? E por último, a divisibilidade por 10, que é muito fácil, não é, gente? Para ser divisível por 10, basta que o número termine em 0, né? Se o número terminou em 0, é divisível por 10. Ficou bem claro, tá? Então, podem perceber que existem aqui regras muito semelhantes, não é? Olha, a regra da divisibilidade por 3 é semelhante a por 9. A gente pode até guardar assim: um número é divisível por 3 ou por 9 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3 ou por 9. Se for simplesmente divisível por 3, o número é divisível só por 3. Se for por 9, é divisível por 9 e por 3 também, tá? A regra da divisibilidade por 5 e por 10 também são muito semelhantes. Por 5, se termina em 0 ou 5. Por 10, só se termina em 0, não é? E as regras do 4 e 8 também são muito semelhantes. Só que no 4, usando os 2 últimos algarismos e no 8, usando os 3 últimos algarismos. Ficou claro? Bom, se tudo isso ficou claro, agora a gente vai utilizar, a gente vai fazer alguns exercícios de exemplo para que você veja se realmente vale a pena você guardar esses critérios. Vamos lá? E vejam bem, nós vamos trabalhar com esses critérios apenas com números naturais.
Porém, você percebe que esses critérios depois podem ser estendidos a todos os outros conjuntos numéricos, ok? Então, nós temos aqui um primeiro exercício que diz assim: podem existir 6 números de 3 algarismos que podem ser escritos com os algarismos 2, 5 e 9. Item A. Escreva esses números. Então, com esses algarismos 2, 5 e 9, eu quero escrever todos os números de 3 algarismos. Como podemos fazer isso? Bom, são números de 3 algarismos, então eu tenho no número unidade, dezena e centena. Podemos fixar um algarismo na centena e trocar a posição dos da dezena e unidade. E depois ir trocando esse algarismo que eu estou fixando na centena. Vamos lá? Ó, vamos fixar na casa das centenas o algarismo 2. Então, eu consigo escrever o número 259 e 295, ou seja, 259 e 295. Agora vamos fixar o 5 na casa das centenas. Então, consigo escrever 529 e 592. 529 e 592. E agora vamos fixar o 9 na casa das centenas. Então, eu consigo escrever 925 e 952. Pronto. Escrevemos todos os números de 3 algarismos usando os algarismos 2, 5 e 9, né? São 6 opções. Aí vamos ao item B. O que o exercício fala? Quais deles são divisíveis por 2? Bom, se não tivéssemos os critérios de divisibilidade, teríamos que pegar cada um desses 6 números, dividir por 2 para ver quais das divisões seriam exatas. Mas o que eu sei da divisibilidade por 2? Eu sei que o número é divisível por 2 se o algarismo das unidades for par. Os algarismos dados 2, 5, 9 só tem um algarismo par, só o 2. Então, eu devo escolher os números que traz o 2 na casa das unidades. Então, onde eu tenho 2 na casa das unidades? 592 e 952. São essas duas opções, 592 e 952. Aí no item C, quais deles são divisíveis por 3? Se não soubéssemos os critérios, teríamos que dividir cada um dos 6 números por 3 para ver qual divisão seria exata, ou quais, né? Mas eu não preciso. Quando que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Mas para todos os números que eu formei, eu uso os mesmos algarismos. Então, se eu uso os mesmos algarismos, a soma vai ser a mesma, não é, gente? Ó, se eu somar 2 mais 5 mais 9... 2 mais 5, 7 e 7, 9, 16. 16 é divisível por 3? Não. 16 não faz parte da tabuada do 3, não é? Então, portanto, nenhum desses números é divisível por 3, né? Nenhum dos números é divisível por 3.
Viram como os critérios facilitam a nossa vida? Não é? Muito bom. E agora vamos ao segundo exercício. Exercício 2 diz assim: considere os números 3, 2, 5D e 7, 0, B3. Então, são 3.250 ID e 7.000 B3, né? Muito bem. Fala assim, item A. Qual é o menor valor que se pode atribuir a D para que o número 3.250 ID seja divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3? Bom, então se eu quero que ele seja ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3, eu já sei que ele também é divisível por 6. Mas qual é o critério para que seja divisível por 2? Terminar em algarismo par, não é? Então, D tem que ser um número par. 0, 2, 4, 6 ou 8. E qual é o critério para que seja divisível por 3? Que a soma desses algarismos seja um número divisível por 3. Então, esse D tem que dar uma soma divisível por 3 e também tem que ser par. Vamos lá? Ó, se eu somar 3 mais 2 mais 5 mais D, não é? Ó, 3 mais 2, 5, 5 e 5, 10. O primeiro número divisível por 3 depois do 10 é 12. Então, necessariamente, o D tem que valer 2, não é? Portanto, D tem que ser igual a 2. Ficou bem claro? Ótimo. No item B, eu peço assim: qual é o menor valor que se deve atribuir a B para que 7.000 e B3 seja divisível por 3? Bom, quando que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Eu quero o menor valor possível para B. Então, vejam só. 7.000 e B3, a soma dos algarismos é 7 mais 0 mais B e mais 3. 7 com 0, 7, com mais 3, 10. E depois do 10, o primeiro número que é divisível por 3 é o 12, não é? Então, para ser 12, aqui B também deve ser 2. Portanto, B igual a 2, porque eu quero sempre o menor valor, não é? E no item C ele pede assim, ó: qual é o menor valor que se deve atribuir a B para que 7.000 B3 seja divisível por 9? Quando que o número é divisível por 9? Quando a soma dos seus algarismos der um número divisível por 9, não é? Então, vamos lá. Eu já tenho essa soma que é 7 mais 0 mais B mais 3. Eu quero que essa soma dê um número divisível por 9. Eu já sei que, sem contar o B, eu tenho aqui uma somatória de 10. Depois do 10, o primeiro número divisível por 9 é 18. Então, 10 para chegar em 18, B tem que ser 8. Portanto, B igual a 8. Certinho, pessoal? Ficou claro?
Vamos verificar o terceiro exercício? O terceiro exercício, ele diz assim: descubra qual é o número entre 50 e 60 divisível ao mesmo tempo por 2, por 3 e por 6. Bom, se o número for divisível por 2 e por 3, eu já sei que ele é também divisível por 6. Para ser divisível por 2, eu preciso que ele seja par. Para ser por 3, eu preciso que a soma dos algarismos seja um múltiplo de 3. Então, vamos pensar primeiramente assim: quais são os números pares que eu tenho entre 50 e 60? Eu tenho 52, 54, 56 e 58. Todos esses são divisíveis por 2, mas qual ou quais deles são divisíveis por 3? Aquele ou aqueles cuja soma dos algarismos é um número divisível por 3. Se eu somar aqui, dá 7. Não é. Se eu somar aqui, dá 9. Então, esse é. Se eu somar aqui, dá 11. 11 não é divisível por 3. E se eu somar aqui, vai dar 13, que também não é divisível por 3. Então, divisível por 2, por 3 e por 6 ao mesmo tempo é o 54, não é? Então, resposta 54. Mostrei a vocês exercícios que representam exercícios básicos de raciocínio lógico, aplicando os critérios de divisibilidade. Mas, por exemplo, vocês podem estar trabalhando com números racionais e encontrar um exercício que peça para você determinar a fração irredutível. O que é uma fração irredutível? Uma fração em que numerador e denominador não tenham divisor comum, tá? Então, o que nós temos que fazer? Por exemplo, no item A, eu pedi assim: transforme em fração irredutível. E vocês têm assim, 63 sobre 105. Para transformar numa fração irredutível, eu tenho que tirar todos os divisores comuns desses números. E para isso, eu verifico se eles são divisíveis por um mesmo valor e vou dividindo para simplificar. Então, por exemplo, eu olho para essa fração e vejo que tanto o numerador como o denominador são números ímpares. Então, não são divisíveis por 2. Mas se eu somar os algarismos do numerador, 6 mais 3 dá 9. Opa! 9 divide por 3. E se eu somar 1 mais 5, 6 divide por 3. Você aí pode estar pensando assim, ó, ela somou 6 mais 3 dá 9. 9 também é divisível por 9. Sim, é por 3 e é por 9. Mas aqui essa soma não deu divisível por 9. Então eu vou simplificar por 3. Então eu vou dividir por 3 o numerador e por 3 o denominador. Quando numa fração você divide numerador e denominador pelo mesmo valor, você não está alterando a fração. Então, 6 por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. Aqui nós vamos pegar o 10 por 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, para 10, 1, aí fica 15, que por 3 dá 5. Pronto, consegui simplificar. Porém, 21 e 35, nós sabemos que são divisíveis por 7. E aqui você poderia me perguntar, mas como? E você não deu o critério de divisibilidade por 7? Não. Porque o critério de divisibilidade por 7
é tão difícil quanto fazer a conta, tá? É difícil de guardar. Os critérios são interessantes quando eles são fáceis de guardar, tá? Então, quando eu quero verificar a divisibilidade por 7, é mais fácil fazer a conta, ok? Mas como nós sabemos tabuada, né, gente? Ó, posso dividir por 7 numerador e denominador, e nós sabemos que 21 dividido por 7 dá 3, 35 por 7 dá 5. E agora não sou mais capaz de simplificar. Ficou bem claro? Ótimo. Agora, olhem o item B. Eu tenho uma fração assim, 144 dividido por 648. Então, 144, 648 avos. Bom, esses números são pares. Divide por 2, né? Mas será que eu não consigo dividir por algum valor um pouquinho maior? Olha aqui, ó. Se eu somar esses algarismos, eu tenho 4 e 4, 8, mais 1, 9. 9 é divisível por 3 e por 9. Se eu somar esses algarismos, 6 e 4, 10, com mais 8, 18. 18 é divisível por 3 e por 9. Então, se esse número é divisível por 2 e é divisível por 3, eu já sei que eu sou capaz de dividi-lo por 6, né? Quem divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, divide por 6. Então, vamos dividir por 6. 144 dividido por 6, olha aqui. 2 vezes 6, 12, para 14 sobram 2, abaixo 4. 4 vezes 6, 24, para 24, nada. Aí vamos dividir 648 por 6. 6 por 6 dá 1, uma vez 6, 6, para 6, nada, abaixo 4. 4 por 6 não dá, abaixo 8. 48 por 6 dá 8, vezes 6, 48, para 48, nada. Aí o que vocês observam? Que esses números ainda são pares, divisíveis por 2. E que se você somar 2 mais 4, 6, é divisível por 3. 1 mais 8, 9, é divisível por 3, além de ser divisível por 9. Mas eu vejo que os dois são ao mesmo tempo divisíveis por 2 e por 3. Então dá para a gente simplificar de novo por 6. 24 por 6 vai dar 4. E 108 dividido por 6, 10 por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6, para 10, 4. E 8 vezes 6, 48, para 48, nada. Olha só, pessoal. De novo, eu tenho uma fração com numerador e denominador pares. Então, se eles são pares, ainda dá para dividir por 2. E dividindo por 2, isso vai dar 2 e 9. E cheguei na fração irredutível, tá? Olha, eu não quis já fazer uma grande simplificação aqui, porque eu achei que vocês sentiriam dificuldade, mas, por exemplo, nós vimos que esses números são divisíveis por 2 e vimos também que eles são divisíveis por 9, porque a soma dos algarismos dá múltiplo de 9. Então, poderíamos já ter feito uma simplificação por 18. 2 vezes 9, 18, tá? Que aí nós ganharíamos mais um tempinho. Certo? Então, dei uma olhadinha, ó. Se tivéssemos feito 144 sobre 648, simplificado já de imediato por 18, ó, 144, eu vou simplificar por 18, isso tem cara de dar 8, não é? 8 vezes 8, 64. Para 64, nada, vão 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. Para 14, nada. E se eu pego 648 e divido por 18,
Isso tem cara de dar 3 vezes 8, 24. Para 24 nada vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Para 6, 1. Aí tem cara de dar 6 vezes 8, 48. Para 48 nada vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Para 10 nada. Aí vejam bem, são pares. Mas eu também sei que esses números fazem parte da tabuada do 4, não é? Então, eu posso já simplificar por 4, numerador e denominador. 8 dividido por 4 dá 2 e 36 dividido por 4 dá 9. Vejam que apenas com 2 passagens finalizaríamos a redução. Ficou claro? Então, é esse traquejo que é muito importante, sem a gente precisar fazer muita conta. Correto? E por último, eu trouxe aqui um exercício que aparece muito em cálculos no ensino médio, né? Quando você vai fazer um cálculo estequiométrico, quando você vai fazer um cálculo, às vezes, em alguma área da física e até mesmo em alguma área da matemática. Então, você está resolvendo um exercício e, de repente, você chegou numa fração como essa, ó. Calcule, você vinha resolvendo e chegou aqui. 204 multiplicado por 108 dividido por 91,8. E o que eu vejo? Eu vejo a maioria dos alunos fazer as contas, né? 204 vezes 108 dividido por 91,8. Gente, essa é uma fração. E se é uma fração, por que não simplificar? Não é? Então, por exemplo, nós estamos verificando aqui que esse número é par, é par, é par. Então, eu posso, porque isso é uma multiplicação. Então, se é uma multiplicação, eu simplifico apenas um deles. Não é? Porque se eu simplificar os dois, por exemplo, se eu simplifico os 2 por 2, eu estou, na verdade, simplificando o numerador por 4. Tá? Então, eu vou simplificar só um deles. Então, veja bem. Se eu escolho trabalhar com 108, é par e é par. Então, posso simplificar ambos por 2. Mas se eu somar os algarismos, isso dá 9, é múltiplo de 3 e de 9. Se eu somar esses algarismos, 10, 18, é múltiplo de 3 e de 9. Então, para você não correr o risco, às vezes, de fazer contas erradas, você pode optar por simplificar esse número aqui por 6 e esse também por 6, não é? Então, nós já fizemos ali atrás a conta, né? 108, não foi? Dividido por 6. Olha aqui, ó. 108 dividido por 6, que dá 18. E eu vou pegar 91,8 e vou dividir por 6. Vai dar 1 vezes 6, 6. Para 9, 3. 5 vezes 6, 30. Para 31, 1. Aí eu vou abaixar o 8, que já é uma casa decimal. Então, eu vou lá e ponho vírgula. E isso vai dar 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, aqui deu 15,3. Bom, esse número aqui deu ímpar. Mas acontece que se eu somar os algarismos dele, ó, 5 mais 1, 6, mais 3, 9. E aqui, 1 mais 8, 9. 9 é divisível por 9. Então, esses números dividem por 9. Então, se eles dividem por 9, eu já posso copiar assim, ó. 204 que eu não mexi ainda. Se eu simplificar esse número por 9, dá 2. E se eu simplificar esse número por 9, eu vou pegar 15, 1 vezes 9, 9, para 15, 6, abaixo o 3, que já é decimal, e põe vírgula. Então, isso vai dar 7 vezes 9, 63, para 63, nada. 1,7.
Agora, então, ficou fácil. Olha, essa conta eu faço até de cabeça, né? 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0 e 2 vezes 2, 4, que eu tenho que dividir por 1,7. Ficou muito mais simples do que fazer esta multiplicação e depois dividir por 91,8. Olha só, como que faz 408 para dividir por 1,7? Toda vez que eu tenho decimal no divisor, eu tenho que igualar as casas. Corta a vírgula, aumenta um zero. O que é igualar as casas, gente? Igualar as casas é multiplicar por 10 embaixo e em cima. Se eu multiplico em cima por 10, aumenta um zero. Se eu multiplico embaixo por 10, eu tiro a vírgula, não é? 40 por 17 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para 26 vão 2. 2 vezes 1, 2 e 2, 4. Para 4, nada. Abaixo 8. Deve dar 4. Vezes 7, 28. Para 28, nada, vão 2. 4 vezes 1, 4, 2, 6. Para 6, nada. Abaixo 0. 0 por 17 dá 0. Então, o resultado disso é 240. Viram como os critérios de divisibilidade nos ajudam? Vamos treinar. Se você treinar, você fica craque na simplificação. Bom, se você assistiu o vídeo todo, coloque aí um comentário, se inscreva no nosso canal e até uma próxima vez.